Você que está sofrendo, está desesperado. Seu casamento está à beira da separação. Você não sabe mais o que fazer. Tudo está dando errado em sua vida. Minha esperança está em Deus. Compareça à Igreja Internacional da Graça de Deus, quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite. Sexta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde e às 7:30 da noite. E no domingo, às 8 da manhã e às 6 da tarde. Jesus vai mudar a sua vida. Você merece ser feliz. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Ida Juveline, número 401, bairro Florença. Sei que o tempo da promessa vai chegar. Eu espero em ti. Amém, irmãos? Queridos, vamos aprender um pouquinho aqui hoje sobre a vida de Zaqueu. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de número 1. Aqui vai falar a história da vida de Zaqueu. O versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. Procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Digam um amém. Irmãos, vamos aprender algumas coisas aqui com essa lição, essa mensagem sobre o Zaqueu. O Senhor Jesus, a gente sabe que ele ficou no ministério terreno dele durante a idade, o limite foi os 33 anos. Que aí então depois ele foi crucificado, ele morreu no nosso lugar, ressuscitou e ele foi para o céu. Então o ministério dele terreno foi até o limite da idade de 33 anos. E depois o ministério dele terreno acabou. E aí ele deu essa missão aos discípulos, aqueles que seguiam ele: vocês vão fazer agora a obra que eu estou fazendo aqui, obras maiores, que eu vou para o Pai. Então você não vai encontrar Jesus aí andando pelas ruas, mas você vai encontrar os discípulos de Jesus, que nos dias de hoje sou eu e sou você, fazendo a obra, pregando a palavra, expulsando os demônios, trazendo a bênção. Nestes dias aqui que nós estamos lendo, Jesus estava no ministério terreno dele, e ele estava passando. Toda vez que você passa por um lugar, você deixa ali de alguma maneira, você deixa a sua marca, a sua impressão. Tem gente que passa num lugar, que mora numa casa, que passa em determinado endereço, que ele deixa marcas boas. Tem gente que passa e que deixa marca ruim. Um dia desse eu vi uma pessoa fazer um comentário e disse: nossa, naquela casa ali morava uma pessoa, e quando a pessoa mudou, deu maior prejuízo para a dona, que mudou, deixou o portão quebrado, a parede tinha um furo, o piso cerâmico que era bonitinho estava tudo manchado de graxa, porque a pessoa que morava lá trabalhava com oficina mecânica,
E aí quando mudou, não limpou, não passou um produto para tirar aquela graxa, estragou o piso, quebrou a parede, a pia estava estourada, não sei o que estava estragado, vazava água. Quer dizer, a pessoa morou num lugar por um período, e quando saiu, no mínimo ela devia ter deixado igual, pelo menos, no mínimo igual pegou, porque o local não era dela. Aí a pessoa sai e deixa uma marca. Aí a pessoa estava dizendo assim para mim: fulano de tal morou naquela casa ali, saiu e deixou estragada. Aí saiu e não pagou o aluguel, por isso que teve que sair. Aí mudou para outra casa, não pagou, aí saiu. Aí mudou para outra, não pagou, saiu. Aí mora na casa dos outros de graça. Qual que é a marca que essa pessoa, por onde ela passa, qual é a marca que ela deixa? Uma pessoa que não paga, uma pessoa que estraga o imóvel do outro, fica uma marca, uma mancha, uma coisa feia. Tem pessoas que passam em determinados lugares que ela deixa uma marca ruim, e tem pessoas que passam em determinados lugares e que deixam uma marca boa, que deixam uma boa impressão. Olha, fulano morou aqui tantos anos, gente boa. Até foi ruim quando ele mudou, porque faz falta essa pessoa, era a pessoa que nos ajudava, gente boa, etc. Alguém vai falar alguma coisa, o outro já tem uma outra visão. Olha, o fulano morou aqui, mas deu o maior problemão, era barulhento. Quer dizer, aonde nós passamos, nós deixamos marcas boas ou ruins. Jesus estava passando em Jericó. Você está passando hoje no bairro que você mora, na igreja que você está. Eu estou passando aqui hoje. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, não sei quanto tempo, eu não estarei mais aqui. Aí vem outro pregador para cá e eu vou para uma outra cidade, para um outro bairro pregar. Nós vamos passando, você vai passando, mas por onde você passa, você tem que fazer uma diferença de uma maneira positiva e não negativa. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou passando aqui hoje eu estou aqui. Amanhã meu telefone pode tocar, ou daqui a pouco alguém me dizer: olha, o senhor está sendo transferido para uma outra cidade, a missão sua aí acabou, e aí eu vou. Olha, o senhor está indo para outro estado, o senhor vai lá para o estado tal, eis-me aqui, e eu vou. Então nós estamos passando. Então, o período que você está, você tem que aproveitar cada vez que você vem aqui na igreja. Cada lugar que você está, você tem que aproveitar. Jesus estava passando. Aí Jesus passando, tinha um homem muito inteligente. Ele desenvolveu a inteligência dele para umas coisas, para outras ele ainda não tinha despertado. Ele desenvolveu a inteligência dele para ganhar dinheiro, para cobrar impostos. Nós vamos falar aqui do Zaqueu. O Zaqueu era alguém lá do povo judeu, que trabalhava para os romanos. Por que os romanos eles pegavam judeus para trabalhar para eles? Porque os romanos cobravam impostos dos judeus, e aí o imposto, para ser cobrado, a pessoa tinha que saber exatamente o que aquela outra pessoa tinha. Então nada melhor um morador daquele bairro, daquela vila, para conhecer aquelas pessoas. Por exemplo, você conhece o seu vizinho, você sabe onde seu vizinho trabalha. Olha, eu conheço o vizinho, ninguém sabe, mas ele é policial militar. Um dia desse eu estava conversando com ele. É um perigo, irmão, você falar da sua vida para os outros, é um perigo, porque tem coisas que nem todo mundo deve saber. Aí você faz um comentário com alguém: olha, rapaz, fui promovido lá no meu emprego, eu estava ganhando 5 mil, agora eu estou ganhando 9. Aí você conta para o seu vizinho, achando que você está batendo papo, ali um papo saudável, e que você contou um detalhe da sua vida. Seu vizinho vai e conta para o outro que você ganha 9 mil, e alguém está perto e ouve: rapaz, esse cara ganha 9 mil, que dia que ele recebe esse salário? Nós vamos fazer uma visitinha na casa dele o dia que ele recebeu o salário. Tem coisas que você não deve contar para ninguém. Quem está entendendo? São coisas suas, particulares. O Zaqueu, ele era rico. Mas por que ele era rico? Ele cobrava o imposto do judeu, e como ele sabia o que aquela pessoa ganhava, ele cobrava um pouquinho a mais. Então ele foi enriquecendo com isso. Então ele desenvolveu a inteligência para ganhar dinheiro. Só que ele ainda não conhecia a Jesus.
Ele não tinha ainda o conhecimento de Jesus. E Jesus estava passando por ali. O que falavam a respeito de Jesus? Porque Jesus de vez em quando passava por aquele caminho. O que tinham comentado a respeito de Jesus? Que ele era desonesto? Não. Que ele fazia falcatrua? Também não. O que tinham falado para Zaqueu que Jesus fazia? Rapaz, eu tive uma experiência fantástica. Nós estávamos num velório, e aí nós estávamos indo lá já quase para sepultar um jovem. E aí aquela turma toda triste, a mãe dele triste. De repente apareceu Jesus e falou para a mãe do rapaz não chorar mais. Onde está escrito isso na Bíblia? O Evangelho de Lucas também. E aí Jesus falou para a mulher não chorar, e ele foi lá e tocou no caixão lá do defunto. O defunto ressuscitou. É mesmo? Verdade. Todo mundo ficou espantado, e o jovem voltou a viver. Inclusive está andando ali, está trabalhando, faz isso, faz aquilo. Rapaz, deixa eu lhe contar um negócio que aconteceu outro dia. Tinha uma turma grande, eu vi na pregação, e aí o pessoal começou a reclamar que estava passando a hora, com fome. Aí Jesus abençoou 5 pães que tinha, 2 peixes, e aí ele deu para os discípulos. Todo mundo comeu, tinha mais ou menos uns 5.000 homens, mais criança, mais mulher. Rapaz, você acredita que ainda sobrou ainda desse pão e desse peixe? Deu para colocar em cestos. Tinha os 12 apóstolos, sobraram 12 cestos. Rapaz, que homem poderoso é esse? Eu preciso conhecer, eu nunca o vi pessoalmente. Aí um dia Jesus estava passando por aquele lugar que o Zaqueu estava, e ele entendeu, hoje é o dia que essa bênção está passando, Jesus está passando, e eu quero ver ele, eu quero conhecer como é que esse Jesus aí é. Então nasceu no coração de Zaqueu esse desejo. E o versículo 2 diz então: eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E nós sabemos que toda essa riqueza dele, boa parte dela, não vinha de uma fonte ilícita. Vinha de uma fonte ilícita, que ele pegava até o que não era direito dele pegar. Jesus estava passando. Aí observe que a mensagem começa aqui, no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Isso aqui é muito forte, irmão. Vamos ler devagarinho, ó. Eu fui até baixar o fundo musical ali, para a gente prestar mais atenção aqui, ó. E procurava ver quem era Jesus, e não podia. Aí há uma vírgula aí, por causa da multidão. Aí tem uma vírgula. Então a primeira razão, quem colocou os acentos, pontos e vírgulas aí, foi uma pessoa muito inteligente, para a gente ler sem pressa e para a gente prestar atenção ao que está lendo. Qual a primeira razão? Vamos ler de novo, ó. Procurava ver quem era Jesus, leia aí, e não podia. Qual a primeira causa? Por causa da Há pessoas que estão sendo impedidas de ver alguma coisa na vida delas por alguma causa. A primeira razão que fala aqui, fala da multidão. O que é multidão? É um acúmulo de gente. Tem muitas pessoas. Às vezes, irmãos, tem pessoas que impedem o seu crescimento. Tem gente que impede o seu avanço. Tem pai, deixa eu falar uma coisa aqui para você, que impede o crescimento do filho. O filho já casou, o filho já é pai, quer dizer, a pessoa já é avó, mas a mãe ainda pega o dedinho, faz assim com este dedo, ó, faça assim, ainda pega o dedinho dela e vai dar pitaco na casa do filho ou da filha que já casou. Vamos pensar o seguinte, ó, seu filho fez 18 anos, segundo a teoria aí fora e as leis do homem, ele já é dono do seu nariz. Mas tem um porém: se ele está ainda dentro da sua casa, ele é dono do nariz dele, mas você ainda manda nele, porque ele está dentro da sua casa. E lá você põe a regra: tem que chegar a tal hora, age assim, procede assim, é desse jeito.
porque ele mora dentro da sua casa. Então quem manda lá é você, que você é a dona da casa, ou dono da casa. O dia que seu filho casar, o dia que ele casa, que ele sai da sua casa, a Bíblia diz assim, ó: deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. A Bíblia fala para deixar o pai e a mãe, então deixa. Então aquele poder que o pai e a mãe tinham, porque o filho estava dentro de casa, agora já não tem mais, porque não está mais dentro de casa. O filho casou, ele teve maturidade para se casar com alguém, para ir embora de casa, para assumir um contrato, para pagar um aluguel, para comprar um imóvel. Ele teve inteligência, sabedoria e condições para sair da sua casa. Agora os problemas do seu filho são só do seu filho. Agora ele vive a vida dele. Tem mãe que impede o filho de crescer. Por quê? Que está sempre lá. Não, tem que fazer assim. Não, não tem que fazer assim. Deixa ele agora, porque ele já saiu da sua casa. A sua responsabilidade com ele foi até o dia que ele ficou dentro da sua casa. O dia que ele foi embora, sua obrigação como mãe ou pai é orar, é interceder, é de longe. Não dá mais palpite, ó, você devia criar o seu filho assim, não. Agora é ele. Deixa ele ou ela se virar. Tem pais que impedem os filhos de amadurecer. Aí sempre é aquele filho que faz bobagens e que sempre corre para o pai e para a mãe: olha, eu estou precisando, que eu comprei esse carro e agora eu não estou tendo dinheiro para pagar. Será que a senhora não pode pegar 40 mil no banco aí para eu poder? Meu filho, você não teve capacidade para comprar esse carro, agora você pague ele. Você não pediu a minha opinião o dia que você foi comprar. Você consultou o seu salário, suas condições financeiras. Ah, mas o banco vai tomar o carro se eu não pagar. Isso agora é um problema só seu, que os meus problemas estão dentro da minha casa e eu não estou tendo problema nenhum. Você não quis ir embora, se casar? Um beijo no coração. Agora você resolve. Ai, pastor, você é uma pessoa muito má, muito dura. Não. Você precisa ensinar o seu filho a assumir as responsabilidades da vida dele. Quem entendeu, diga amém. Tem mãe que atrapalha o filho. Tem mãe que atrapalha o casamento. Por isso que tem gente que fala mal da sogra. A sogra, quando vai na casa do filho ou da filha, fica em silêncio. O que você vê de errado lá, você fica quietinha, não fala nada, porque aquela casa não é a sua casa. Ah, mas devia esse negócio aqui. Ah, você devia fazer assim. Devia nada. Você só vai lá visitar. A multidão impedia Zaqueu, irmão, de ver Jesus. Tem parente que impede, tem pai que impede o filho de crescer. Deixa ele quebrar a cara, deixa ele aprender com as coisas. As informações negativas nos ensinam. Eu não sei por qual razão, mas eu sei que o sabão é ruim. Alguém fala assim: ah, não sei o que, eu comi um negócio que tem gosto de sabão. Quem já falou essa frase? Comi um negócio que tem gosto de sabão. Por que será que você sabe que o sabão é ruim? É que quando você era criança você lambeu o sabão, você não lembra? Tinha um sabão lá e você foi lá e lambeu. Você descobriu que o sabão é o quê? Ruim. As coisas negativas nos ensinam. Tem coisas que você não lembra, mas você aprendeu. Ah, esse negócio tem gosto de sabão. Você vive lambendo sabão por aí agora para saber? Não. Mas lá na sua memória antiga você lembra. Lá no fundo você aprendeu com as experiências amargas. Deixa ele crescer, deixa ela crescer. Os problemas seus agora são seus, do seu filho, da sua filha, de sua filha. Ela foi embora de casa, deixa ela criar os filhos dela do jeito que ela achar melhor. Mas ela está errando, deixa ela errar. Agora o problema é dela. A multidão impedia Zaqueu de ver a Jesus. Às vezes uma amizade impede você de crescer, de ver Jesus. Você tem que arrumar amigo que faz você ser mais de Deus do que você é hoje. Você não pode arrumar amizade que, em vez de animar você para vir para a igreja, rapaz, vamos não sei na onde, não, mas hoje é o dia de culto. Ah, para lá isso é trouxa, negócio de igreja aí, pastor, vamos para não sei. Não, irmão, você tem que arrumar alguém melhor do que você para ser seu amigo. Tá difícil, anda sozinho. Quem entendeu, diga amém. Anda sozinho. A vovó dizia que antes só do que mal acompanhado. Você tem que arrumar alguém melhor que você, melhorzinho, igual não serve. Você tem que arrumar alguém melhorzinho, alguém mais inteligente. Anda com gente inteligente para você ser inteligente. Anda com gente sábia para você ser sábio.
Se você anda com quem fuma, cheira, bebe, fala palavrão, daqui a pouco você está nas mesmas práticas. Não, pastor, eu sou maduro, eu já tenho não sei o que. Daqui a pouco você vai estar igualzinho aquela pessoa, falando que não deve, desejando que não deve, fazendo que não deve, indo para a festa que não deve. É com o tempo que a pessoa vai se acostumando com aquilo e ela vai achar normal. Não, nada a ver, isso aí todo mundo faz. Irmão, vou falar uma palavra meio séria aqui. Tem gente que morreu, que hoje está no inferno, ardendo lá, e ela era do grupo do não, nada a ver. Todo mundo faz, até o pastor da minha igreja faz. Misericórdia, verdade. E ela morreu, foi para o inferno, porque ela foi copiar o erro do pastor, ela foi copiar o erro do irmão da igreja, o erro do não sei quem. Não é nada a ver, isso aí todo mundo faz, menos você, porque Jesus falou com você. A multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. Às vezes a murmuração impede alguém de ver Jesus, o pecado, a infidelidade. Tem gente que às vezes ganha, eu estou pregando aqui, pregando em geral. Às vezes a pessoa ganha um salário de 1.000, aí ela não tira o dízimo de 1.000, que o dízimo de 1.000 seria quanto? R$100, ela não tira o dízimo certinho. Lá eu dou R$10 lá, que para ajudar a igreja tá bom, já fiz a minha parte. Ela é infiel, e às vezes isso impede a pessoa de ver Jesus, de ver a glória de Deus. Tem pessoa, irmão, que ela é uma pessoa pessimista. O pessimismo impede ela de ver Jesus. Não dá, eu vim no mundo para sofrer. Primeiro, olha para o irmão do lado e diga para ele: Deus trouxe você no mundo. Diga aí para ele: Deus trouxe você no mundo. Trouxe, foi Deus. Às vezes, se depender do seu pai e da sua mãe, você nem vinha. Dependesse deles, você nem vinha. Sua mãe tomava comprimido de manhã, de tarde e de noite, só para você não nascer. Mesmo assim, você veio. Diga glória a Deus. Você veio. Não adiantou nada. Você tomava um tantão de remédio, não vou engravidar, não vou ter filho, e veio. Teve 5, teve 8, e veio. Uma coisa depender do pai e da mãe, não vem. É Deus que trouxe você. Então entenda o seguinte: Deus não trouxe você aqui para sofrer. Não, mas eu estou sofrendo. Mas você vai parar de sofrer, porque você veio aqui hoje para aprender a verdade, para receber a bênção. Aqui diz que a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus. A primeira razão: às vezes o pessimismo impede você de ver Jesus. Eu vim nesse mundo para sofrer. Muda esse tipo de pensamento. Eu vim nesse mundo porque Deus planejou eu vim. Então, se Deus planejou eu vim, Ele tinha um projeto bom. Eu tenho que descobrir esse projeto. O que Ele tinha em pensamento a meu respeito quando Ele decidiu me trazer aqui para esse mundo? Eu vou descobrir esse projeto, e eu vou pegar esse projeto e eu vou tirar ele do papel e vou colocar ele em prática na minha vida, porque eu sou um projeto de Deus. Você tem que ser uma pessoa mais otimista, uma visão melhor do futuro, acreditar no que é bom, acreditar que o melhor que tem nessa terra é para você. Então, primeiro ponto aqui: o que impedia Zaqueu de ver Jesus? A multidão. A segunda coisa diz aqui ainda no verso 3: não podia ver por causa da multidão. Aí a segunda razão aqui, que está ligada à primeira: pois era de pequena estatura. Estava explicando aqui que a multidão impedia ele porque ele era pequeno. Quando você tem 12 anos de idade, você não pode assinar um contrato. Quando você tem 12 anos de idade, você não pode ir ao banco e abrir uma conta e pedir um talão de cheque. Quando você tem 12 anos de idade, você não pode ir ali na rodoviária, comprar uma passagem e viajar para outro estado sozinho, sem autorização dos seus pais. Você vai precisar de autorização. Você não pode fazer determinadas coisas. Não, eu faço o que eu quiser. Não, quando você tem 12 anos você não pode. Mas quando você tem 18 anos de idade, já muda-se as coisas. Você assume poderes, responsabilidade sobre a sua vida. Aqui diz que ele não podia ver Jesus porque ele era de pequena estatura. O tamanho dele impedia ele de ver Jesus, porque uma multidão estava à frente e aí aquela multidão atrapalhava. O nosso tamanho espiritual, irmão, ele, dependendo do tamanho,
ele pode permitir você de algumas coisas ou te impedir de chegar, de alcançar ou de ter. Ele era fisicamente pequeno. Há pessoas que espiritualmente ainda são pequenas, elas ainda não cresceram. E como é que uma pessoa ela cresce? Ela precisa do nutriente, da vitamina. Estou falando do espiritual. Fisicamente, se você não se alimenta bem, você não cresce, você não desenvolve. O que a mãe dá o leite para o bebê? Para o bebê crescer, sim ou não? Vai dar o leite. Mas depois de um tempo, o leite não serve mais. O leite já não é suficiente. Ele precisa de um alimento maduro. O apóstolo Paulo escreveu lá para a igreja dos irmãos lá de Coríntios. Ele diz assim, olha, está lá em Coríntios 3. Eu não pude falar a vocês como a espirituais, mas eu tive que falar com vocês como a meninos em Cristo. Porque eles ficavam com a divisão. Eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, eu sou do não sei quem. Eles estavam querendo dividir a igreja por grupos. Não, eu sou do grupo do Apolo, eu sou do grupo do Paulo. Tinha uma divisão enorme na igreja. E o Paulo disse, olha, eu estou dando leite ainda para vocês. Eu não pude dar o alimento sólido porque vocês ainda são crianças. Então, irmão, nós temos que pedir a Deus, Senhor, eu quero crescer, eu preciso crescer. Tem um desenho, alguém vai lembrar desse desenho aí? Se não me fala a memória, é o Peter Pan, o garoto que não queria crescer, que morava na terra do nunca. Lá ninguém crescia. Quem assistiu esse desenho do Peter Pan? O garoto não queria crescer. Ele queria sempre ficar daquele tamanho. Era a terra do nunca. Lá ninguém envelhecia, lá ninguém crescia, lá não mudava nada. Só que na vida, irmão, tudo muda. Tudo, absolutamente, tudo muda. Então nós precisamos estar sempre buscando a renovação. Aqui diz que a pequena estatura dele impedia ele de conhecer a Jesus. Nós precisamos começar a mudar a alimentação que nós comemos, estou falando espiritualmente, para que você possa conhecer a Jesus verdadeiramente. Que há pessoas que elas estão na igreja, mas qualquer coisa tira ela da igreja. É um aborrecimento, tira ela da igreja. É uma decepção com alguém, é uma luta, é um problema, o A, o B, o C, o D. Qualquer coisa tira ela da igreja. Um dia desse uma pessoa mandou uma mensagem para mim: ah, pastor, eu queria comunicar ao senhor que eu estou saindo deste ministério e indo para outro. Aí eu mandei mensagem: mas de novo, irmã, esse ano você já mudou de ministério 5 vezes. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Falei: até domingo, irmã, porque domingo a senhora já vai estar aqui de volta. Hoje é segunda-feira, a senhora mudou de ministério, mas domingo a senhora vai estar de novo na Igreja da Graça. Porque a pessoa está na igreja na segunda-feira, na outra semana já está em outra igreja. Qualquer coisa tira a pessoa da igreja. Um não tira a pessoa da igreja. Pastor, eu queria ser um obreiro na igreja. Irmã, ser bem sincero, Deus não falou comigo. Tem que falar com o senhor? Tem, que eu sou pastor da igreja. Eu não sei, mas Deus não falou para eu colocar você de obreiro. Pastor, tal, Deus não falou comigo. O dia que Deus falar, eu faço. Ministério é uma coisa séria. Não é assim, eu quero não é assim que funciona. A Bíblia fala que eles escolheram 7 varões e tinham algumas qualificações ali. Não escolheram 19. Jesus escolheu 12. Quem está compreendendo, diga amém. Não é assim. Não vou, agora não, daqui a um tempinho. Então eu vou para outra igreja onde vão me dar oportunidade. Fazer o quê? Então tem gente, irmão, que qualquer coisa, por quê? Porque ainda não cresceu espiritualmente. Que a hora que a pessoa amadurece, ela entende, não chegou a hora, tudo tem a hora. Se Deus não tocou no coração do pastor, que é o anjo da igreja, para falar tal coisa, eu não vou me atrever a ir à frente. Ele vai lançar lá a rede, quem quiser vem. Mas por que ele diz pessoalmente a mim que não está na hora ainda? E até tinha dado uma recomendação: a pessoa faça tal coisa, e a pessoa não fez. Então entenda o seguinte, irmão, voltando aqui para o versículo aqui, verso 3: procurava ver quem era Jesus, não podia, por causa do quê? Da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver,
que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Irmão, tem gente que não vai entrar no céu, não vai, mas ele também não quer que ninguém entre no céu. Ele vê um pecador, ele nunca pregou. Deixa eu contar um negócio para você. Eu morei num lugar que os vizinhos que eu tinha nunca tinham me convidado para ir a uma igreja, nunca. E eu, da idade dos 12, que foi início da adolescência, até os 17 anos, façam a conta aí, são 5 anos de intervalo. Nesses 5 anos eu não fui à igreja alguma, só ficava em casa, dos 12 aos 17. Por conta própria, aos 17 anos eu disse: eu preciso procurar uma igreja, buscar Deus. Havia tido um problema na igreja onde a gente era membro, e acabou que a família saiu da igreja, a gente saiu e não voltamos mais. Eu com 17 anos, por conta própria, eu disse: eu preciso procurar uma igreja. E aí procurei ali, procurei lá, achei uma igreja para congregar. Aí comecei aí, já lhe contei, quando eu voltei para a igreja, como é que eu ia. Eu pegava a Bíblia, eu colocava dentro da sacola, a sacola dentro da outra sacola, e a outra sacola dentro da outra sacola, para ninguém saber que era uma Bíblia, e saía. Passava pela porta da igreja, via se tinha alguém olhando para a porta da igreja, algum conhecido. Se eu não via ninguém conhecido, eu pegava aí e entrava. Parece até que eu estava entrando para fazer coisa errada, mas não era, era a coisa mais certa do mundo. Aí fui. Aí, irmão, em casa, depois de um tempo, aí dia de folga, o horário assim fora, eu começava a cantar uns hinos lá no quintal de casa, estava lá. Aí tudo, a vizinha ouviu. E a vizinha, acho que ela era investigadora da polícia, não sei não. E ela procurou saber com alguém, e alguém disse assim para ela: ele está indo na igreja tal. Aí um dito lá no portão. Aí a vizinha: psiu, ei. Falei: eu? Ela é, vem cá. Eu: pois não, dona. Você está indo em alguma igreja? Eu falei: estou indo na igreja tal. Ela: ih, desculpa falar, essa igreja sua não é boa não presta. Falei: não, boa é a minha, que a sua igreja não tem doutrina, sua igreja não tem santificação, sua igreja não vai salvar você. Falei: é mesmo? Aí eu comecei a ficar preocupado. Sério? Deixa eu lhe contar. Aí ela me contou umas coisas. Aí você é novo na fé, você é levado. Aí eu fui para a igreja dela. Ô irmão, eu me senti o estranho no ninho, que quando eu cheguei lá era uma igreja assim diferente assim da nossa igreja. Aí cheguei lá, todo mundo ficou olhando assim para mim, se encher de olhos e tudo, que eu não tinha gravata, sabe? Eu fui com a minha calça jeans, com a minha camiseta, e cheguei lá e o pessoal olhava assim para mim assim, eu me senti estranho no ninho. Eu tentei ficar lá 3 meses, que eu estava com medo do que a mulher falou, que a sua igreja não tem doutrina, e lá não salva e tal. Aí eu fiquei com medo daquilo, fiquei na igreja dela uns 3 meses. Falei: depois eu vou voltar para a minha igreja mesmo. Se vai salvar ou não sei, mas pelo menos lá eu me sentia melhor. Eu voltei para a minha igreja, graças a Deus, amém? Mas tem gente que engana você. Ela não fala para você de Jesus, ela não te evangeliza, mas o dia que ela sabe que você está indo numa igreja, ela quer levar você para a igreja dela. Ela nunca te convidou, enquanto você estava cheirando, bebendo, prostituindo, fazendo o que não prestava, nunca te convidou. Mas o dia que ela sabe que você está indo a determinada igreja, não, você tem que vir para a minha que é boa, a tua não presta. Irmão, quem não presta é o diabo. Quem entendeu, diga amém. Esse não presta, esse aí não tem jeito. Jesus é que é bom. Voltando aqui, ó, versículo 6. Apressando-se, desceu e o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí, irmão, tem uma pausa aqui, porque quando você entra na casa de alguém, eu estava pensando aqui, que não tem a mensagem aí, o que Jesus pregou para Zaqueu? Não tem a mensagem. Mas, irmão, você entra na casa de alguém, a pessoa
vai na sua casa jantar, almoçar, tomar um café, ter uma festa, alguma coisa, a pessoa entra muda e sai calada? Sim ou não? Não, ela vai falar alguma coisa com você, nem que for para falar mal dos outros, mas ela vai entrar na sua casa, ela vai falar alguma coisa de você, e alguma coisa saiu ali. E no meio daquelas muitas coisas que Jesus falou, eu tenho certeza que o texto não registra qual foi a mensagem que Jesus falou para Zaqueu. Jesus deve ter contado alguma história, uma parábola, alguma coisa que não está registrado aqui. Mas algo que Jesus falou fez o Zaqueu repensar a vida dele. Nós estamos no início de um mês, hoje é dia 3, nós estamos no início de um mês. Enquanto eu estou pregando aqui, irmão, alguma coisa Jesus está falando com você. Quem está ouvindo a pregação, a mesma coisa. Alguma coisa Deus está falando com você. Então talvez seja a hora de você repensar alguma coisa na sua vida, no seu casamento, na sua saúde, na sua vida financeira, no seu futuro. Alguma coisa você tem que estar repensando. No seu trabalho. Tem gente que está trabalhando só por trabalhar, porque tem que trabalhar. Você tem que repensar isso aí. Você tem que trabalhar numa coisa que você gosta, porque a vida aqui na terra é uma só. Depois você vai para o céu. Amém ou não amém? Você vai. Mas você vai passar aqui na terra mais 30 anos, 40 anos empurrando com a barriga. Eu trabalho, eu não gosto daquele lugar lá. Eu trabalho porque tem que ir trabalhar. Eu odeio aquele trabalho. Então você tem que repensar a sua vida. Você gosta de fazer o quê? Eu gosto de fazer tal coisa. Então comece a se preparar para fazer tal coisa. Um dia eu conversando com uma pessoa, ele disse assim, ele falou para mim: pastor, eu estou trabalhando aqui até o mês tal, porque eu já estou com outro projeto. Meu sonho, pastor, é ter um caminhão, ser motorista de caminhão. Pastor, eu já fiz tal coisa da vida e fiquei trabalhando uns 10 anos. Depois eu fiz tal coisa, trabalhei mais uns 15. Aí agora eu estou com a idade tal. O meu sonho é ter um caminhão. Eu vou comprar um caminhão e eu vou dirigir um caminhão. Eu vou ser um caminhoneiro. Falou: que bom, você vai fazer aquilo que você gosta. E hoje o amigo, ele é um caminhoneiro que vive para lá e vive para cá. O sonho dele era ser um caminhoneiro. Ele estava lá: eu não gosto de ficar aqui, pastor, já deu. O meu projeto era ficar X anos aqui, já passou os X anos, agora eu vou cuidar desse outro projeto. Tem gente que o tempo está passando, a pessoa está empurrando um serviço com a barriga e está lá só por causa do salário negativo. Você tem que ter os seus projetos, os seus planos. O texto diz aqui, irmão, que, voltando aqui para a mensagem, alguma coisa Jesus falou para Zaqueu. E aquilo que Jesus falou para Zaqueu fez ele repensar a vida dele. Ele foi repensando. Está acabando o jantar, o Zaqueu se levanta. E olha o que diz aqui o versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. O que fez ele se desapegar de 50% do que ele tinha? Alguma coisa que Jesus falou para ele fez ele desapegar dos bens. Um dia desse eu estava fazendo um velório. Eu estava falando, velório é um lugar interessante, irmão, que se você tiver sabedoria, você pode consertar a vida de muita gente num velório. Porque o velório é o lugar que as pessoas estão repensando a vida. Porque você olha a pessoa lá no caixão, daqui a pouco, e o pior momento do velório, para quem vai ministrar, por exemplo, um pregador para ministrar, e para a família que está lá no velório, o pior momento é o momento que o moço da funerária chega e diz assim: deixa eu colocar a tampa. Quem já experimentou esse momento aí de você ver? Deixa eu colocar a tampa. Aí a hora que ele bota o primeiro prego, a lágrima da família aí que cai mesmo. Quer dizer, agora já não tem mais jeito. A gente está vendo aqui, ele morreu, mas a gente ainda está vendo ele. Daqui a pouco colocou a tampa, vai ser a última vez que nós vamos ver o nosso tio, o nosso avô, o nosso pai, nossa mãe aqui. Não vamos ver mais. Acabou. Então o velório é um lugar de repensar a vida. Aí eu estava pregando: olha pessoal, a Bíblia ela diz assim, então faça assim, etc, e etc. Aí todo mundo fica assim com o olho assim, ó. Prestam atenção no pastor mais do que um culto da igreja. Todo mundo fica assim, ó. Impressionante. Todo mundo, tudo que você falar, eles prestam atenção.
tal, é assim, vão fazer a oração, orem comigo o Pai Nosso, e que Deus abençoe e console vocês. Todo mundo presta atenção na mensagem, e você vê que todo mundo começa a repensar a vida. Aí eu falei, olha, você tem que aprender a amar, a perdoar, porque hoje você vê seu parente, mas amanhã você não vê mais, então, etc, e faz assim, e liga para alguém, e visita quem está vivo, e porque quem já morreu, você não pode mais visitar, não vai adiantar mais, a pessoa nem vai saber que você foi lá, e etc. Alguma coisa, voltando aqui, alguma coisa que Jesus falou, fez o Zaqueu repensar a vida. É mesmo, hein? Para que eu preciso de tanto? Eu não preciso de tudo isso que eu tenho. Eu podia pegar metade e dar para os pobres. Para que eu quero tanta coisa? Para quê? Não vou levar nada daqui? Absolutamente nada. Aí Jesus o Zaqueu faz a Jesus uma confissão, o verso 8. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Uma fala de Zaqueu, ele disse assim: Senhor, vou devolver, vou dividir, vou fazer, vai ser assim, a partir de hoje eu estou mudando meu procedimento. Se alguém eu prejudiquei, eu vou devolver 4 vezes, que eu tenho eu vou dividir com quem não tem, vou fazer assim. E Jesus falou para ele: olha, salvação, Zaqueu, veio sobre a sua casa hoje. Olha a bênção que o Zaqueu levou para dentro da casa dele. Jesus não falou para ele: ó, a bênção veio sobre a sua vida. Não foi isso que Jesus disse. Jesus falou: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mas fala aqui no 9, ó, disse Jesus: hoje veio a salvação a que casa? A esta casa, a casa que ele estava. Quantas pessoas que moravam lá? A Bíblia não fala aqui quantos filhos o Zaqueu tinha. Ele tinha uma esposa e ele tinha filhos. Quem estava dentro daquela casa foi abençoada por uma decisão certa de repensar a vida que Zaqueu, que era o chefe da casa, decidiu. A bênção pode entrar lá na sua casa. Quem crê, diga amém. Você pode levar a bênção para todo mundo. Lá tem alguém que cheira, que bebe, que não sei o que, pastor, tem a luta, a gente briga, fala, dá conselho e tudo, eu não sei o que eu faço mais. Comece a repensar a sua vida de uma maneira melhor e positiva, porque a bênção vai entrar lá dentro da sua casa, e quem vai mandar ela vai ser Jesus. Jesus falou, disse Jesus: hoje a salvação veio a essa casa. E quando se fala a palavra salvação, salvação é um pacotão de bênção, de coisas completa, tudo que você precisa, tudo. Então, se eu pudesse dar um tema assim a essa mensagem, são as decisões certas na vida podem produzir coisas boas. O Zaqueu decidiu, ele buscou, ele tinha os impedimentos dele, mas ele venceu essas barreiras aí, e ele conseguiu uma grande bênção, não só para ele. Você vai levar hoje uma grande bênção lá para a sua casa hoje, amém? Vão ficar de pé que eu quero orar com vocês em nome de Jesus. Levante a sua mão direita comigo, diga: Senhor Deus, eu te apresento a minha mão e eu te peço, coloca nessa mão a tua unção e o teu poder. Põe essa mão abençoada sobre o seu coração. Querido Pai, nós ouvimos a santa, poderosa e infalível palavra do Senhor. E eu sei, ó Deus, que enquanto eu ministrava, lia os versículos, o teu Espírito Santo falava aos corações. Eu te peço nessa hora, vem tocando na vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs que aqui estão. Oh Deus, e venha restaurando, venha trazendo crescimento, venha trazendo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a transformação. Zaqueu mudou de vida, Zaqueu teve uma transformação de vida. Nós queremos também ver a transformação. Entra nas nossas vidas, Senhor, na nossa casa, para transformar.
transformar. Vem em nome de Jesus a tocar em cada um que está aqui, nossos irmãos que acompanham a transmissão também. E vem libertando, vem restaurando, vem sarando, vem trazendo vitória no nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, vem agora, Senhor. Vem libertando, vem trazendo a bênção completa, em o nome do Senhor Jesus. Eu estou anulando toda a seta do diabo, eu estou anulando e paralisando toda a obra do mal. Eu digo: saia, sai demônio, sai bruxaria, sai coisa das trevas, obra de macumba, de feitiço, coisas das trevas que impedem essa pessoa de crescer, de vencer, está repreendida agora. E que a bênção do Senhor se manifeste sobre essas vidas. Eu paraliso todo o mal, eu digo: bata em retirada, demônio, sai coisa das trevas, sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, toda maldição, todo mal, em nome de Jesus, vai embora agora. Eu paraliso, eu repreendo todo o mal e eu digo: sai, sai dessas vidas e vai embora em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu te agradeço pela vitória, eu agradeço ao Senhor pela bênção, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré.